Já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que, na minha opinião, o Magomed Ankalaev precisa fazer se quiser vencer aí o Alex Poatan, e nesse vídeo eu venho fazer o oposto. Eu vou dar a minha opinião do que eu traçaria humildemente de estratégia aí para que o Alex Pereira vencesse aí o russo Magomed Ankalaev para manter o seu cinturão de campeão meio pesado do UFC e toda a sua hype e ainda mais pro alto do que já está. E antes de dar aqui a minha opinião, eu peço a você, fique à vontade. Você primeiro, vem aqui no campo de comentários, dê a sua opinião. O que o Alex Pereira precisa fazer, o que ele tem que ter treinado aí no seu camp de treinamento para essa luta, para ele conseguir vencer o Magomed Ankalaev. Qual a estratégia ele precisa traçar? E vai se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Eu vou cobrir tudo do UFC 313 aqui, então aciona o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa o like se gostar do conteúdo, deixa o dislike também se não gostar. E vamos lá, a minha opinião aqui, qual estratégia eu iria traçar para o Alex Pereira se fosse me dado aí esse serviço. Olha só, Gustavo, você vai ter que traçar uma estratégia para que o Alex Poatan vença o Magomed Ankalaev. O que você faria? E é o seguinte, não é segredo para ninguém que o Alex Poatan, um gênio na trocação, para mim é o melhor trocador da história do UFC. É o Alex Pereira. Tem um poder de nocaute absurdo, tem um QI de luta simplesmente genial, é um construtor de nocaute, ele não é aquele cara que fica ali com a mão engatilhada para socar o aço, não. Ele é o cara que vai construindo, ele vai dando low kick, vai minando a movimentação do adversário, ele dá golpes na linha de cintura para fazer com que seu oponente ele se preocupe com esses golpes, baixe a guarda e deixe o rosto livre, com a brecha ali para o seu cruzado. Então ele é um cara que constrói com inteligência ali o seu nocaute. E o que ele precisa para vencer Ankalaev, que é o cara do grappling, é multicampeão mundial de sambo, apesar de usar pouquíssimo, tem uma taxa de queda aí de apenas 30% e nunca ter finalizado ninguém. Muita gente, inclusive, subestima o jogo de solo aí do russo, porque ele tem uma taxa muito baixa de conversão em queda e porque nunca finalizou ninguém. Porém, o Merab Dvalishvili não quedou o Aldo e venceu mesmo assim. Eu gosto de usar esse exemplo, porque o russo ele pode acabar levando para a grade, fazer a luta chata e vencer, né? Vai ser a luta vaiada? Vai, mas ele pode vencer. E o que o Alex Poatan tem que fazer é evitar ao máximo o jogo de isometria. Ele não pode deixar o russo encurralar em momento nenhum. Ele tem que ser o dono da distância. Ele tem que ser o dono do centro do octógono, ele tem que ser o cara dominante, mesmo sendo aí dono do cinturão. Normalmente o desafiante é que corre atrás, mas nesse caso o Poatan tem que ser o senhor das ações, porque se ele deixar ser encurralado pelo russo, mesmo que o Ankalaev não consiga quedá-lo, ele pode encostar ali na grade, fazer aquele jogo feio, aquele jogo chato de vaia e vencer por pontos. Isso pode acontecer e o Alex Pereira não pode de maneira alguma dar a distância necessária para o seu oponente. Então ele tem que trabalhar a distância, sempre encurralando ali o russo e largando o low kick. É uma das principais coisas que ele tem que fazer. A gente já viu o quanto que o Ankalaev sofreu contra o Jan Blachowicz no chute baixo. E o Alex Pereira, para mim, é o cara que tem o melhor low kick que eu já vi dentro do MMA. É o mais eficiente, é o mais diferente, ele não põe força e mesmo assim machuca muito. Então ele vai minando ali a movimentação do russo e não dê chutes na linha de cintura. Nunca dê sequer um chute na linha de cintura, porque é o que o russo está esperando para agarrar a perna e levar para baixo. Então trabalhe com low kick e golpes ali no corpo, pode ser o jabzinho ali no corpo e na cabeça. Nunca chute na linha de cintura um grande grappler. Jamais faça isso. Você vai estar dando exatamente o que ele quer. Então essa é uma das primeiras ordens. Muito low kick, muito golpe na linha de cintura, mas jamais dê um chute aí no corpo. Jamais, de maneira nenhuma. Mantenha a distância boa para os jabs, boa para ir construindo o nocaute. E quando vê a brecha, o cruzado de esquerda. E obviamente, se eu fosse o treinador principal do Alex Poatan, treinaria muito, mas muito exaustivamente aí defesa de queda. E caso seja levado para baixo, de maneira nenhuma tente se levantar no desespero. Aceite que foi quedado, não use força, porque é exatamente o que ele quer. Esses russos aí, eles querem isso, que você use sua força
para tentar levantar, e aí vai cansar os braços, vai matar o poder de nocaute. Foi o que o Khabib Nurmagomedov fez com Conor McGregor e todos os seus adversários. Quem não se lembra dessa luta? O Khabib levou para baixo no primeiro round, levou para baixo no segundo, no terceiro ele trocou, perdeu o round, perdeu, mas o Conor não tinha mais poder de nocaute, não levava mais perigo, porque o Khabib simplesmente no jogo de isometria arrebentou com o irlandês. Então, se o Poatan for levado para baixo, a ordem seria: apenas se defenda tecnicamente dos avanços de posição e das tentativas de finalização. Ponto. Não tente levantar. A menos que abram brecha muito assim, escancarada, aí beleza. Fora isso, não tente. Aceite que perdeu um round. É controle de danos. Você sabe que você vai receber o dano, então receba o menor dano possível. Se é para perder o round, perca e consiga se recuperar fisicamente para o round seguinte, para continuar com o seu poder de nocaute. Porque se ficar tentando levantar na força, vai matar a mão e vai perder todo o seu poder. Então essa seria uma outra ordem. Caso seja levado para baixo, use só a técnica, pouquíssimo ali da força, economize para o round seguinte. A não ser que chegue no quinto round, já esteja perdendo a luta, não tem para onde correr. Aí beleza, ok. Enquanto no último round, a estratégia seria essa. Então é isso, manter uma distância boa para não ser quedado e nem levado para grade, e ir construindo nocaute com golpes no corpo, low kick, golpes na cabeça e jamais chute na linha de cintura. Se for levado para baixo, não tente levantar desesperado, apenas aceite. Você perdeu aquele round e tente se recuperar no round seguinte. É isso que eu iria traçar de estratégia para o Poatan. Inclusive, acredito que ele vai fazer isso e vai acabar nocauteando entre o quarto e o quinto round. E vai ser naquela emoção, como a primeira luta contra o Adesanya. Ele vai estar perdendo até chegar na apagada das luzes e nocautear. Acredito que a luta vai ser construída dessa maneira, com essa estratégia. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Faltou alguma coisa aqui na minha fala? Você não concorda com o que eu disse? Você concorda? Coloque tudo aqui no campo de comentários. Mais uma vez eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se tiver gostado do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.